e, diga-se, às vezes com o atual cenário e uma série de vicissitudes, torna-se um bocadinho difícil um comportamento verdadeiro de jornalistas em alguns casos, não é? O que se espera também, o que é que o sindicato espera sobre a lei de imprensa, depois dos debates para as devidas correções, espera-se então por uma aprovação final? Sim, a lei de imprensa como tal foi aprovada a 15 de maio de 2006. Como a própria lei previa, ela devia ser regulamentada num prazo máximo de 90 dias. Devido a vários constrangimentos explicados, nem sempre pontualmente, por quem detém a missão de fazer aprovar os respectivos diplomas, isso não aconteceu. Mas no ano passado, o Ministério da Comunicação Social teve a iniciativa, muito saudada por nós, classe, por nós sindicato, de levar a debate alguns aspectos fundamentais no caminho da regulamentação. Um deles era o Estatuto dos Jornalistas, que prevê o Código de Ética e a Comissão da Carteira de Ética. Já devia ter acontecido no ano passado. Estamos em fevereiro. A nossa grande esperança é que, até a altura das eleições, tenhamos o pacote legislativo que foi submetido à discussão aprovado. O Código de Ética, com certeza, ia posicionar melhor o jornalista. Sim, o pacote legislativo para a comunicação social. O pacote legislativo, exatamente. Sim. Estava eu a ir na lei de imprensa. Sim. O pacote. O Código de Ética, com certeza, seria uma grande orientação, um grande dado para um comportamento do jornalista se as eleições acontecerem mesmo. O Código de Ética para nós é fundamental. Há países que... Independentemente de, como dizem alguns mestres, do Código de Ética cá para a classe vir já do que a gente traz como educação de casa. Exato. Ética e deontologia são valores, de um modo geral, associados à formação do indivíduo, antes do profissional ao ser humano, não é? Isso trazemos de casa. Mas o Código de Ética tem valores que precedem, que são inerentes à própria humanidade, que precedem qualquer outra ciência, quer seja jornalista ligada à comunicação social ou jurídica. Por exemplo, a presunção de inocência e o contraditório, que são fundamentais. Se nós tivermos o Código de Ética, muitos conflitos poderão ser dirimidos ainda a nível da classe. Portanto, será a autorregulação a funcionar, até porque o Código de Ética está, de algum modo, ligado ao exercício da Comissão de Carteira de Ética, que nós não temos. Portanto, isso é fundamental. Hoje por hoje, se eu quisesse ser jornalista, se eu não fosse e quisesse ser, bastaria um órgão de comunicação social passar uma carteira. Mas depois da aprovação do novo estatuto previsto no pacote legislativo para a comunicação social, as coisas certamente começarão a mudar. E muitos dos excessos, também como temos excessos dos abusos da liberdade de imprensa, seriam diminuídos, seriam travados com a entrada em vigor do Código de Ética e Deontologia. Qual é a tendência sobre os abusos da liberdade de imprensa? Há muitos. O ideal do ponto de vista do sindicato é que eles sejam dirimidos, sejam resolvidos a nível da Comissão da Carteira de Ética. Vamos explicar. A Comissão da Carteira de Ética prevê que as sanções ao Código as falhas, sanções sejam sancionadas com, vamos lá dizer, com algumas multas, entre aspas, né? Multas do ponto de vista material. O jornalista poderá ser advertido 1, 2, 3 vezes e, se insistir, se prevaricar, se ferir, atentar à liberdade de imprensa e ao seu Código de Ética, ele poderá perder a carteira profissional. E sem a carteira profissional, ele não é jornalista, não trabalha em lado nenhum, não está em condições de exercer. Portanto, o Código de Ética é a referência, é a baliza. Todas as redações deveriam ter na sua pauta um Código de Ética, uma lei de imprensa, mas o Código de Ética é a ferramenta fundamental. E com o Código de Ética, muitas das questões que transitam para o fórum certamente nem seriam questões, porque a própria classe, através da Comissão da Carteira de Ética, no âmbito da autorregulação ou corregulação, como quisermos, chamaria a atenção a esses jornalistas e evitaríamos os excessos que acontecem, temos que admitir que acontecem, e às vezes de forma um pouco assustadora. Acima dos furados. Esperado. Como é que está o sindicato por esta altura? Olha, o sindicato vai bem, vai se reestruturando, vai a caminho do 20º ano. Estamos no 20º ano, no dia 28 de março, completaremos 20 anos, estamos a caminho da maturidade, como gostamos de dizer. Do ponto de vista de funcionamento
às vezes não somos ainda o sindicato que pretendíamos ou deveríamos ser. Porque defendemos os jornalistas de um modo geral, mas não acompanhamos sempre um jornalista, por exemplo, quando está diante de um conflito, quer seja laboral, quer seja com fontes. E esses são inerentes à própria profissão. Então, o ideal seria que os jornalistas, pelo menos os membros do sindicato, se fizessem acompanhar sempre de um representante do sindicato e, em casos extremos, em casos de necessidade, de um advogado do sindicato. Fruto da nossa condição de dependentes apenas das nossas contribuições, não estamos em condições de fazer isso de modo tão específico, mas de um modo geral, e dadas as circunstâncias e a realidade, nós temos feito o nosso trabalho. Sim, sim. Senhora Secretária, vou agradecer aqui por esta intervenção e esta oportunidade de conversa neste espaço de informação 710 na Rádio Mais e esperar que volte aos microfones desta estação tão breve. Com certeza, como disse, é sempre um prazer, foi um prazer incomensurável estar aqui esta manhã a partilhar ideias com os ouvintes, a partilhar ideias convosco e obrigada pelo convite e pela oportunidade. Sim, senhora. Muito obrigado. O papel da comunicação social na prevenção de conflitos eleitorais vai dominar o debate desta quinta-feira. Já fiz esta referência no Salão Auditório da Rádio Bengala, num dos debates promovidos pela organização não-governamental Omunga, que traz como preletora a secretária-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Luísa Rogério, com quem falamos até aqui. Obrigado por esta preferência. Na Rádio Mais, o mundo não para. Trazemos as vozes que marcam o dia.